de Deus. Mas hoje eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías 43 e o verso é o 13. Enquanto você procura, diga glória a Deus, diga aleluia, diga só o Senhor é Deus. Oh, maravilha! A Bíblia nos dá o direito de profetizar, a Bíblia nos dá o direito de glorificar. Profetiza para a sua casa, profetiza para o seu casamento, profetiza para o seu filho, porque a sua profecia ela vai cumprir, porque ela não provém do seu desempenho, ela provém de Deus. Aleluias! Os irmãos que encontraram o versículo citado, que pudessem posicionar sobre os seus pés, só se tiver na sua condição. Caso não tiver, os irmãos podem permanecer sentados, mas vamos ler a palavra de Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mais forte. Isso. Santo és o nome de Jesus. Isaías 43, o verso é o 13. Isaías 43 e o verso é o 13. Eu queria prestar meus atributos de gratidão a todos os participantes deste culto, aos obreiros, que têm sido braço forte para nós sermos atendentes na casa de Deus. Nossos irmãos que não medem esforço com chuva ou sem chuva, nossos irmãos obreiros estão presentes para agradar o Senhor nosso Deus. Isaías 43, no verso 13, todos acharam, amados? A palavra diz assim, deixa eu encontrar aqui, a palavra diz assim, glórias a Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Diz assim, sim, na minha versão, sim, antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa se livrar das minhas mãos, ou da minha mão. Na minha versão está na minha mão. Eu irei operar. Quem impedirá? Irmãos, nós vamos mudar a versão só para falar um pouco agrupado, sincronizado. Diga comigo, operando Deus, quem impedirá? Agora vai. De novo. Mais uma vez. Levante o seu exemplar para os céus. Senhor grandioso Deus e eterno Pai, meu Deus, aqui está a tua palavra, a boca do Senhor para nossas vidas. Meu Deus, não deixe que eu venha te usar, meu Pai, coisas pessoais da minha autoria, para impressionar alguém que está aqui nessa noite, porque eu não tenho condicionamento de impressão pessoal. É a palavra do Senhor que vai gerar o temor no coração do teu povo. Usa, meu Deus, a minha humilde e fraca pessoa, para que o teu nome nessa noite, através da tua palavra, seja glorificado. E aqueles que creem, diga amém. Desocupe as suas mãos e dê a linda salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos dentro de
está dentro do Velho Testamento. E nós temos a intromissão de duas concordâncias, usando dois agrupamentos de pessoas seletas, que são profetas maiores e que são profetas menores. Profetas maiores não porque a profecia foi gerada com mais intensidade do que os profetas menores. Porque o Deus que usou Isaías também usou Jonas. O Deus que usou Ezequiel também usou Amós. O Deus que usou Daniel também usou Miqueias. O Deus que usou Jeremias também usou Naum, Abacuque, Sofonias. Muda-se o profeta, mas o Espírito permanece o mesmo. Muda o pastor, mas o Espírito é o mesmo. Muda o pregador, mas o Espírito é o mesmo. Muda o adorador, mas o Espírito é o mesmo. E o mesmo Espírito que usou de inspirar os profetas para profetizar é o mesmo Espírito que está aqui e que está te dando graça para glorificar. Bate palmas e glorifica. Então, meus irmãos, o Velho Testamento ele trata-se sobre profetas, reis, juízes e poetas, levitas que geravam alguns cânticos com muita profecia, com muita comunicação de Deus para com o homem. E aqui nesse elenco que nós acabamos de ler, o povo de Israel estava traçando uma grande crise. Por que, pregador, uma grande crise? Porque o reino norte, quando Salomão morreu, o reino se dividiu em dois. Ficou o reino norte com 10 tribos no reinado de Jeroboão, e ficou o reino sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, no reinado de Roboão. E o reinado de Roboão era o reinado que dava a tribo de Judá, e da tribo de Judá viria a raiz de Davi, que é a semente de Gênesis 3,15. Só que o reino do norte começou um período chamado apostasia. Eles abandonou a fé, eles abandonou a Deus e começou a servir outros deuses. E Deus então decidiu em apagar essa nação, tirar eles de cena. E para isso acontecer, Deus usou uma nação chamada Assíria. Assíria. Esse reino, que é Tiglat-Pileser, eles entraram no reino norte, onde tinha a adoração do bezerro de ouro, e levaram 10 tribos a cativeiro. Só que dessas 10 tribos de cativeiro que eles levaram, 3 tribos eles deixaram para trás. E no meio dessas 3 tribos, eles inseriram os assírios, que fizeram uma mestiçação e eles se tornaram samaritanos, porque eles ficaram alojados em Samaria. E nisso o reino sul observava o juízo de Deus sobre o reino norte e ficava perfeito. Não deu atenção para Deus, tem que ser limpado da terra mesmo. Eles têm que ser tratados com rigor mesmo. Meus irmãos, Jesus morreu com os braços abertos, sabe por quê? Porque Jesus estava igualando todos nós. Nós estamos em uma visão horizontal. Ninguém é melhor do que o outro. Eu estou aqui pregando não porque sou melhor do que você. Você está aqui na igreja não porque você é melhor do que aquele que ficou no bar. Saiba que Jesus morreu para todos. Nós não temos que fazer julgamento de quem deve
punido ou quem não deve ser punido por Deus. A nossa finalidade é humilhar diante de Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e no verso 14: se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eles acharam que o juiz tinha sido bem aplicado, bem feito. Mas em contrapartida, o reino que tinha Deus, o reino que tinha arca, o reino que tinha o templo de Salomão, o reino que tinha o amor de Deus, tinha um rei. E esse rei era um rei temente, porque ele pegou o reinado na mão do seu pai Amazias, que reinou por 42 anos, caído. Tinha estátua de escultura dentro do templo, tinha 12 ídolos a Deus Baal, a Astarode, tinha adoração pagã, os cultos tinham parado, a adoração tinha parado, a festa anual tinha parado. Esse homem que eu estou falando é o rei Uzias. Quando o rei Uzias chega no reino, o reino estava falido, o reino estava travado, o reino estava amedrontado. Porque quando eles homenageavam por causa da justiça aplicada sobre o rei do sul, no mesmo tempo eles se amedrontavam com medo também do mesmo reino que invadiu lá, invadiu o reino deles. E o rei falou: não, gente, calma, nós vamos colocar de pé, nós vamos revigorar nossas forças, nós vamos restaurar os cultos, nós vamos restaurar a leitura da Bíblia, da Torá, nós vamos restaurar as entregas do sacrifício, nós vamos restaurar a comunhão com Deus, a arca de Deus vai voltar e o nome do Senhor vai voltar a ser glorificado. E essa visão gerou para o rei, sabe o quê? O rei começou a ter estratégia, ele fez a catapulta, aquele negócio que atira pedra, já viu? Que atira pedra com fogo. Ele fez aquilo lá, ele fez escudos de bronze, ele fez espada, ele montou um exército mais forte daquela época. Ele começou a ser um rei com tantas conquistas, que o povo que estava ao redor começou a admirar e ao mesmo tempo temer, porque o exército dele é muito forte. E a Bíblia nos fala em 2 Crônicas 26 que alguns deles começaram a tributar. Irmãos, veja, imagina um macumbeiro chegar aqui e falar: eu vim trazer o meu dízimo para a igreja do Senhor. O livre pensador chegando aqui: eu vim trazer o meu dízimo. O testemunho de Jeová chegar aqui: eu vim trazer o meu dízimo na igreja do Senhor. Imagina, era isso que aconteceu no reinado do rei Uzias. Tudo que o rei Uzias tocava virava dinheiro, todo o território que ele pisava, ele fazia apropriamento. O povo começou a viver um período de paz, um período de conquista, um período de tranquilidade, um período de bênção sobrenatural de Deus, porque Deus estava sobre o reinado que reinou 52 anos do rei Uzias. Tudo que ele falava, Deus aprovava. É isso que Deus quer fazer conosco, meus irmãos. Ele quer chegar ao nível de intimidade, ele falar: o meu servo, ele vai amanhã trabalhar, e eu vou abrir uma porta para ele, que ele vai voltar surpreendido e vai me glorificar, porque a bênção que eu vou derramar sobre ele é o recurso da glória que ele vai dar. E Deus faz. Tudo que ele fazia, Deus aprovava. É muito bom, meus irmãos, tudo que você faz, Deus aprova. Você põe o seu filho no altar, ele vai para onde ele quer.
Ele nem é crente, ele vai para balada, ele vai para o baile funk, ele vai para o batidão, ele vai fazer quadradinho de 8, de 9, de 10, ele faz o que ele quer, nada acontece com ele, ele volta inteiro para casa. Por quê? Porque ele é espertão, porque ele é bravo, porque ele é valente, porque ele é bonito, nada ele não, porque tem joelho dobrado, pactuado com Deus. E quando você tem um pacto com Deus, o seu projeto está na mão de Deus. E quem está dentro do projeto não morre. Quem está dentro do projeto não adoece. Quem está dentro do projeto não divorcia. Quem está dentro do projeto não vai embora de casa. Porque o projeto está na mão de Deus. E o rei Ezequias começou a sentir tão bem, que um certo dia ele virou e falou assim: cadê o sacerdote da casa de Deus? Ele olhava assim, eu não via ninguém. E ele queria fazer aquela oferta naquela hora. Porque, meus irmãos, a fé nossa tem que ser temperada. Se nossa fé passar do limite, ela vira fanatismo. Aí a gente não é mais fiel, a gente é fanático. E fanatismo é pecado. É pecado você querer aplicar aquilo que não está na Bíblia. Você querer usar aquilo que não está na Bíblia para você se justificar diante de Deus. Porque a nossa vida ela se respalda na Bíblia. Se estiver fora, está fora dos planos. Se estiver dentro, está no projeto. E se está no projeto, está na mão de Deus. Mas primeiro tem que estar na mão do Espírito Santo dentro da Bíblia. E a Bíblia era só o sacerdote que podia fazer oferta. Era só o sacerdote que podia tocar no altar. Era só o sacerdote que podia matar o cordeiro, apresentar o cordeiro no altar. Era só o sacerdote. Mas aí tudo que ele fazia Deus aprovava. Mas tem que ter cuidado com isso. Tudo que eu faço Deus aprova. Tudo que eu falo Deus resolve. Toda palavra que eu prego comove. Cuidado. Paulo diz que nós somos reflexo da glória de Deus. Eu faço, mas a glória é dele. Eu canto, mas a glória é dele. Eu prego, mas a glória é dele. Eu ensino bem, é porque ele reflete a sua glória em mim, para me transferir para você. Porque o dia que ele parar de transferir, você vai ver meu estágio original. O meu estado original é aquele caído, drogado, cheio de declínio, cheio de problema, que chegou aqui capengando na igreja. Eu cheguei aqui tudo todo na igreja. Ele me deu banho de misericórdia e refletiu a glória dele em mim. Eu não posso pensar que a glória é minha, porque é Deus que faz a glória dele brilhar. E o rei Uzias parou de entender isso, porque a fama, meus irmãos, os aplausos, os outdoors da vida, ele faz o homem se perder. Se o homem não tiver uma boa sabedoria para administrar, ele se perde dia após dia. Daí você entende porque alguém está orando 20 anos para ser encarregado e nunca chega lá. Sabe por quê? Porque como funcionário, você já é difícil. Se você chegar lá, no cargo máximo de gerência de encarregado, talvez você perde até a fé. Talvez você perde até a Deus. Por isso que muitas pessoas vêm na igreja de segunda a segunda não é curada. Por isso que muitas pessoas vêm na igreja de segunda a segunda, elas não são livres da cegueira, às vezes física, ou às vezes a paralisia física. Sabe por quê? Porque quebrada ela está aqui todo dia. Porque se Deus colocar ela inteira, ela vai bater asa, vai voar, e Deus vai perder ela. E Deus, conhecendo os coração, Deus dá a cada um na medida certa. Aleluia. O propósito de Deus não é com o nosso corpo, porque o nosso corpo vai apodrecer. O propósito de Deus é com a nossa alma. Nós temos que preservar a nossa alma incorruptível e intocável para Deus. E o rei Uzias falou assim:
Já que não tem sacerdote, deixa que eu resolvo. O sacerdote levantou e falou: não faz isso, rei. A sua posição é de rei. E rei é para reinar, não é para sacrificar. Não tem sacerdote ou por ignorância. E no reino de Deus a ignorância só dá ruim, só dá mal. Se Deus falar não, é não. Aceite o nome de Deus. Eu não volto lá porque Deus falou que não pode. Não adianta. Você pode ir para qualquer lugar, porque qualquer lugar a voz de Deus é não. E o não de Deus ele ecoa por todo mundo. Aonde você chegar, o não de Deus vai estar gritando aqui, ó. Não. Mas quando Deus diz sim, é sim. Aonde você for, mamãe, isso vai na minha cara. O sim de Deus faz ele engolir seco e ver você na vitória, porque o sim de Deus é que promove nós, meus irmãos. E ele entrou, e na hora que ele entra na ignorância, o que aconteceu? Sai uma lepra nele, no rosto, pessoas para cima. Não sei muito bem o local, porque a Bíblia não me dá tantos detalhes, mas foi do pescoço para cima. E nisso, meus irmãos, olha que coisa, o rei tão aprovado, um rei tão de Deus, foi extirpado do seu trono. Sabe por quê? Porque no mesmo dia eles mandaram ele no leprosário. E ele foi morar para fora do arraial de Israel, no leprosário. E ele ficou lá 15 anos no leprosário. E a Bíblia diz que ele não deu legalidade para outro subir no trono. E ele ficou no leprosário 15 anos. E nesses 15 anos, meus irmãos, ninguém saía de casa. Porque a força de todo mundo estava no rei. O rei atacava, o rei dava ordem, o rei punha campão, o rei punha torres de atalaia. Mas o rei foi pro leprosário e o trono ficou vazio. Aí fechou a porta do templo, parou a adoração, parou as conquistas de Israel, parou tudo. Todo mundo com medo, todo mundo amedrontado, todo mundo retirado. Todo mundo retirado. E Isaías começa o seu ministério em 735. E ele vai até 753. Quando ele assume o seu sacerdócio, aliás, a sua parte profética, ele era filho de Amós. Amós era sacerdote. Ele tinha sangue azul, mas Amós não entrava no templo. A porta do templo estava cerrada. Sabe o que ele fez? Ele resolveu tomar uma introdução. Porque tem coisas que nós temos que tomar uma atitude. Ele falou: ninguém sai de casa, ninguém se move, ninguém se mexe, todo mundo com medo. O inimigo lá fora de invadir, porque as muralhas é muito forte. O inimigo lá fora querendo invadir, o povo recuar dentro de casa. Ele falou: quer saber? O rei ficou leproso porque tentou tocar no altar, tentou tocar no sacrifício, mas eu não vou entrar com desaforo, não. Eu vou entrar no templo e eu vou orar a Deus. Enquanto Deus não me responder, eu não saio. Ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. E ele entrou para dentro do templo com uma finalidade. Eu só saio de lá com uma resposta. Eu não posso viver assim. Eu tenho que ter uma resposta. E ele entrou para dentro do templo. E ele ficou orando, ele foi buscando, ele foi falando, ele foi chorando, ele foi implorando. De repente ele olha para cima, meus irmãos, o teto da igreja rasgou no meio. E ele viu lá em cima um trono de poder. E ele falou: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Os meus olhos viram o rei. Ele viu Jesus, ele viu Deus, o Todo-Poderoso. E ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro e vivo no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E Deus falou: não, filho, você não vai morrer, porque eu só esperava alguém tomar uma atitude. Já que você tomou uma atitude, Serafim, pega a pedaço de fogo, pega essa taça aqui, vai lá e purifica os lábios dele, porque é ele que eu quero.
resolve o problema dele, dela. Eu quero ele, eu quero ela, eu quero ela. A terra estava tudo parada, mas o céu não para. O Covid para o mundo, mas o céu não para. As doenças para o mundo, mas o céu não para. As crises para o mundo, mas o céu não para. Enquanto todo mundo estava parado, Deus estava em movimento e Ele estava trabalhando. Talvez você ache que está parado, é sinônimo de silêncio, é sinônimo de ausência renal. Deus está projetando para fazer bem feito, porque o projeto de Deus não tem âncora, Ele vai lançar. Pela machante calabai. Para Deus não existe inimigo forte, meus irmãos. O homem que fica nomeando inimigo. Desde que o mundo é mundo, o homem sempre nomeou seus inimigos. Adão, quem quer ser inimigo? Gênesis capítulo 3, verso 1 até o 15. O meu inimigo é a serpente. A serpente, ela traz uma denotação de Satanás. Ah, pregador, então Satanás é meu inimigo? Sim! E se eu for pesquisar na Bíblia a palavra serpente, eu vou encontrar 365 vezes a palavra serpente. O que você quer dizer, pregador? É que o ano tem 12 meses, e 12 meses tem 365 dias. Ah, pregador, então você quer dizer que cada dia do ano tem uma serpente? Tem uma serpente para cada dia do ano. Todo dia o diabo é diabo, e todo dia Deus é Deus. Todo dia o milagre é milagre, e todo dia a maldição está andando. Deus não para, mas a terra também continua trabalhando. O diabo quer tirar, mas Deus quer devolver. E é isso que Deus vai fazer aqui hoje. Devolver. Repara na chave do Mordecai. A serpente tirou. Deus devolve. Deus devolve. Deus devolve. Quem crê que Deus devolve, levanta a mão e diga: eu creio. Não temas, meus irmãos, porque a palavra não temas também está escrita 365 vezes na Bíblia. Se cada dia do ano você tem uma serpente, para cada dia do ano você tem a boca de Deus, não temas. O homem que não teme com Deus no seu coração, ele não conhece barreira, ele não conhece inimigo. Deus fala através dessa palavra: eu irei agir. O Deus não é quem poderá impedir. Se Deus está agindo, quem é o nosso adversário para nos fazer recuar? O homem que está no Senhor é o homem que faz a sua casa na rocha. Como assim, pregador? A rocha também está 365 vezes na Bíblia. Para cada dia do ano tem uma rocha para você alicerçar a sua casa. Jesus disse que o homem que fez a sua casa na areia, veio a chuva, veio o temporal, a chuva acabou com o alicerce e grande foi a queda daquela casa. Mas Jesus disse: o homem que fez a sua casa na rocha, veio a chuva, veio o temporal, veio a crise, veio a doença, veio a mortandade na família, veio a heresia, veio a apostasia, veio o tempo adverso, e ele está na rocha, porque tempo festivo, ele está na rocha. Tempo de aflição, ele está na rocha. Tem pessoas que estão na rocha só no dia da aflição. Está doente, eu vou para a igreja, lá é o único recurso. Separou, o marido foi embora, eu vou buscar meu marido de volta na oração. O marido volta, acabou a rocha. O problema é resolvido, acabou a rocha. Tem pessoas que chegam no carnaval, eu vou deixar essa rocha, porque ó, o Sapucaí chegando ali. Vai lá para o Sapucaí fazer blasfêmia contra Deus. Tem pessoas que
chega as festividades da cidade, o dia do carnaval, o dia da festa da cerveja, o dia da festa do rodeio, a igreja esvazia. O que aconteceu? Arrebatamento? Não, é o rodeio. Está cantando cantor famoso lá. Aí você fala, você está aqui, amigo, Deus acabota. Não, Deus é misericórdia, depois eu vou pedir perdão e volto. E se não houver tempo de voltar? Eu vou finalizar porque está acabando meu tempo. O forte não é aquele que está numa fila indiana ali na frente, porque esse aqui é visão ótica do homem. Eu estou em primeiro lugar, eu sou número 1, eu tenho troféu de primeiro, troféu joinha. Só que na visão de Deus, o forte que está aqui na frente, você quer ser forte, ele vai lá para trás, porque os primeiros serão o último e os últimos serão os derradeiros. Ele volta lá para trás. O forte não é aquele que está malhando na academia para ficar com o bisque redondinho, com o tanquinho, com a perna torneada. Não, que isso é visão humana. O forte para Deus é aquele que chega aqui capengando, arrastando e morrendo. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, esse é forte. Então me mostra um forte na Bíblia, pregador. Será que é Sansão? Sansão era forte. Sansão arrancou os portal de casa, carregou e levou para cima do monte. Sansão pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Sansão juntou 300 raposas, tacou fogo no rodeio e queimou a seara dos filisteus. Sansão era forte, meus irmãos. Sansão era muito forte. O segredo da força de Sansão era o que, pregador? As 7 tranças? Não. O segredo da força de Sansão era a obediência. O homem não é forte porque ele prega bonito. O homem não é forte porque ele vem no culto todo dia. O homem não é forte porque ele cumpre o disco certinho. O homem não é forte porque ele entrega a oferta certinho. O homem não é forte porque ele visita nos hospitais, na cadeia. O homem não é forte por causa disso. O homem é forte porque ele reverencia a Deus, porque ele teme a Deus, porque ele obedece os mandamentos, porque ele anda na Bíblia, porque ele tem o Espírito Santo, porque ele tem a graça de Deus, porque ele tem o apoio do céu. Então ele é forte. Sabe o que aconteceu com Sansão forte? Dalila cortou as 7 tranças dele e de repente ela falou: Sansão, ele é esse filisteu. Aí Sansão levantou para brigar com os filisteus, porque eu sou forte, porque eu vou derrubar todo mundo. A Bíblia diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha saído dele. Meus irmãos, nós não podemos perder o Espírito Santo. Davi tinha o trono, Davi tinha a coroa, Davi tinha o exército mais forte de Israel, Davi tinha estratégia de guerra, Davi tinha o melhor palácio, mas Davi falou: nada disso eu quero, pode me tirar tudo, 51 e 11 de salmo, mas não tira o Espírito Santo. O Espírito de Deus não pode sair, o Espírito de Deus não pode sair. O projeto só é um projeto quando o Espírito de Deus está nele, e se o Espírito está nele, a mão de Deus também está, a graça de Deus também está, a aprovação de Deus também está. E aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a palavra. Quantos ouviu a voz de Deus aí? Diga glória a Deus. Quantos reverenciou a Deus nessa palavra? Diga aleluia. Então, a partir de agora, dá atenção para isso. A nossa fortaleza é a nossa obediência. Tem alguém que fala assim: pregador, mas lá tem culto todo dia, para que você vai todo dia na igreja? Não é pecado você faltar 1 ou 2, não. Falei: claro que não. Então por que você vai? Foi porque o pastor falou para mim ir. Ué, mas o pastor manda no seu ir. Pior que manda. Porque se eu não for reverente ao pastor, se eu não for obediente ao meu pastor, eu não sou obediente com Deus. Se eu não tiver reverência
com a minha esposa. Se ela falar, eu vou abaixar a cabeça. Eu não tenho reverência com Deus. Porque a gente tem que resolver a nossa situação aqui na terra para a gente falar, eu tenho Deus no meu projeto. Porque tem pessoas que querem ter Deus no projeto, mas é a Maria bonita, arrasta a faca no chão e passa perto dela no olhar diferente. Entra na peixeira. Eu sou convertido, mas a minha peixeira não é. Então, meus irmãos, essa natureza é uma natureza caída. O homem forte para Deus é aquele que humilha, que arrepende, que busca, que obedece, que deve os mandamentos. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.